Que lição Jesus deixou para nós ao escolher o publicano Mateus para ser seu discípulo? Nós sabemos o quanto os publicanos eram odiados na época de Jesus. Eles cobravam impostos dos seus conterrâneos para dar para Roma, enriqueciam ilicitamente. E Jesus chega no momento em que as coisas estão muito difíceis para Israel. E as pessoas politicamente odiavam os romanos invadindo seu país sem eles poderem reagir, oprimindo, enlutando, escravizando. Era toda uma situação de dificuldades. Mas Jesus chega com a sua forma de amor, quebrando paradigmas. Escolheu exatamente um publicano odiado. O publicano não podia frequentar nem sinagoga. Sendo judeu, ele não podia entrar numa sinagoga. A parábola do fariseu e do publicano, nela Jesus enfatiza a diferença entre um fariseu ir orar no templo e um publicano. Portanto, Jesus chegou quebrando paradigmas, além de convidar Mateus para ser seu discípulo, um publicano odiado, ele ainda foi jantar com ele e com outros pagãos. Isso gerou entre os fariseus um descontentamento, que eles foram consultar os discípulos de Jesus e perguntaram: por que teu mestre vai jantar com publicanos e pagãos, goim na expressão hebraica? E Jesus diz assim: ide. Primeiro ele responde: só os doentes precisam de médico. Os sãos, os sadios não precisam de médico. Eu vim para conviver com os doentes. Então ele estava resgatando aqueles que a sociedade rejeitava, excluía. Eram os invisíveis da época, os odiados e os desprezados, os discriminados, aqueles que passavam por muitos preconceitos. Jesus abraçou a todos e os amou e os reconquistou para o seu rebanho. Como ele disse, existem muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas eu irei buscá-la e elas farão parte do meu aprisco e haverá um só pastor e um só rebanho. E quando Jesus disse para os fariseus: só os doentes precisam de médico, ele diz assim: ide e aprendei o que significa sacrifício eu não quero, mas quero misericórdia. Isso era uma expressão extraída das opiniões dos profetas. Oséias, lá no capítulo 6, ele fala disso. Amós, no capítulo 7, versículo 21, tem expressão parecida. O próprio Isaías, que dizia: esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Jesus ouvia e percebia o quanto os fariseus eram ligados aos rituais. Oferecer sacrifício de animais no templo, guardar o dia de sábado, lavar as mãos antes das refeições. Tudo isso eles faziam, mas eram coisas superficiais, externas. Qual é a importância ou o valor espiritual se guardar o sábado, se dar um sacrifício de uma ovelha ou de um boi ou de um cabrito a Deus, se a gente não tem amor? Ele quer misericórdia. Jesus enfatizou a importância da gente se preocupar com o outro, de amar e de servir. Então o seu gesto de acolhida foi imenso. Entre eles a gente tem outros exemplos, como Jesus ir jantar com Zaqueu, e ao poço de Jacó encontrar a samaritana. Ele saiu trazendo aquelas que não eram as ovelhas, aquelas que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, no caso da mulher cirofenícia. Mas o seu coração e o seu amor demonstra para nós: a letra mata e o espírito vivifica, que é a caridade, o amor e a fraternidade, que realmente é mais importante do que aqueles que o criticavam, mas não saíam da crítica, não faziam de si mesmo nada. Queriam, como Jesus disse, ser saudados nas praças públicas, ser os primeiros
da primeira fileira das sinagogas e das reuniões, receber privilégios dos homens, mas não oferecer a ninguém o amor e a fraternidade. Por isso fica a grande lição. Não quero sacrifício, mas misericórdia. Reflitamos sobre isso. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e que Jesus esteja fazendo com que reflitamos sobre as suas atitudes e o seu amor universal por todos nós. Fiquemos com ele e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.